Tem uma coisa que você nunca parou para pensar, mas que é muito importante no aspecto emocional. E talvez isso que você ainda não tenha pensado é uma das coisas que mais afeta todo esse processo. A gente já falou aqui sobre a questão da epigenética, a questão de como o ambiente interfere nesse processo emocional. A gente já falou aqui sobre como é essa dinâmica emocional, de uma maneira geral, como você sofre essa situação sem se dar conta, sem ao menos prestar atenção como é que começa, como é que aconteceu, como é que se desenrola essa dinâmica toda. Até porque é um processo automático, fisiológico, neurobiológico, então é mais profundo do que isso. E também pelo fato de que ninguém ensina, ou pelo menos até a nossa época e essas épocas mais anteriores, ninguém ensinava sobre como lidar com as emoções, como ter essa dinâmica de emoção que interfere, emoção na frente. Eu sou uma pessoa que tem um descontrole emocional, ou como é que isso acontece? A gente está numa trajetória nova desse movimento, desse aspecto, dessa área de estudos. Nova, mas aí você vai falar assim, Van, mas já tem pelo menos uns 40, 50 anos aí que tem sido mais intenso esse processo. E é relativamente novo. Se você for pensar, além do que é novo, e menos ainda a dimensão disso, ela conseguia ser divulgada, ela conseguia ser explorada pelas pessoas. Então, é sim um processo novo que acontece. E aí, quando a gente vai falar desse maior apego que te pega, é justamente esse de onde é o berço que originou as tuas emoções, as minhas emoções, as emoções de cada pessoa. Onde é que começa esse processo emocional, quando a gente para pensar nessa dinâmica? A gente para pensar e a gente vai lá para a questão da nossa base ali, da infância. É ali que a coisa toda é direcionada, é trabalhada, é esboçada. Se você pega uma criança muito pequenininha, ela já tem ali dentro daquele espectro o, como é que se diz, a conexão com a forma como isso acontece, a forma como isso se desenvolve. Mesmo que ela não saiba explicar, mesmo que ela não saiba dizer o que está acontecendo, ela sente, ela olha o ambiente, ela olha ao redor, ela se conecta com as pessoas de alguma forma, ela começa a fazer a linguagem dela de percepção de como as coisas naquele ambiente funcionam e de que forma isso funciona. E isso fica impregnado na nossa memória desde lá atrás. Mesmo que você chegue lá na sua sessão de terapia e seja das pessoas que fale assim: ah, eu só lembro da minha infância quando eu tinha 10 anos para mais, 11 anos para mais. Antes disso, eu não lembro de nada, né? Tem muita gente que tem essa lacuna de memória, tem esse espaço onde não lembra das coisas. E não é porque ela não lembra, porque ela não viveu nada significativo. É justamente esse o ponto. Ela não lembra porque o nosso processo inconsciente de memória tem as travas que fazem essa dinâmica ser protegida, principalmente daquilo que não é bom para ser lembrado. Tem muito movimento nesse sentido. Então, quando a pessoa vem com essa trava,
Se você é dessas pessoas que tem essa trava para se lembrar das coisas que você viveu lá atrás, é sobre isso. Tem muito conteúdo aí protegido, tem muito conteúdo aí guardado. Só que quando a gente começa a direcionar esse ambiente lá no processo de terapia, a pessoa começa a ter mais clareza, a pessoa começa a ter mais direcionamento. E aí vai tendo novamente esses trazidos para cima, né, trazidos à tona. E ela começa a se lembrar. Às vezes ela vai se lembrar em sonho, às vezes ela tem uma linguagem de sonhos muito potente, onde ela sonha com várias coisas. E aí, quando a gente vai associando lá dentro da análise junguiana, né, a gente consegue ter muita percepção desse conteúdo, do que está servindo isso. Então, esse é o maior apego que te pega. E muitas vezes é um apego que te conecta com a escassez. Não só a escassez emocional, mas a escassez financeira, propriamente dita. Porque é como se o teu organismo, inconscientemente, tá? Você não faz isso de caso pensado, você não faz isso porque você está sabendo que foi assim, que foi assado, e aí determinada situação acontece. Não, é o movimento inconsciente que traz para você essa dinâmica de escassez, escassez financeira. Você entra em dívidas, você entra em débitos, você recebe o dinheiro não fica na sua mão, porque esse processo emocional ele leva tempo para ser organizado. E esse processo emocional vai conectar você com alguma espécie de débito, literalmente falando, débito de pessoas que na sua família ficaram em dívida de alguma forma, isso também acontece, mas débitos de você em relação a essas pessoas ou do que você pensa que essas pessoas devem para você. As duas conexões elas são válidas, né? Ou você se acha em débito com determinada pessoa, ou você acredita que essa pessoa te deve alguma coisa inconscientemente, e aí vocês se conectam nesse campo da dívida. É mais profundo do que a gente pensa, é mais complexo do que a gente pensa. Tem vários escritores e cientistas, pesquisadores nessa área, principalmente na área da psicologia financeira, na área da física quântica, na área da fenomenologia. O Rupert Sheldrake é um dos grandes pesquisadores dessa área e assim como o próprio Bert Hellinger na área sistêmica também, na visão sistêmica, traz para esse lugar para a gente aprender, né? E são estudos, como eu te falei, relativamente novos, relativamente aí contemporâneos, começaram na nossa geração e vem ganhando cada vez mais espaço e vem ganhando cada vez mais corpo de pesquisa. Então, é importante que você olhe para esse lugar. Não é um lugar fácil de você identificar, mas é um lugar importante. Não é um lugar onde você tem uma clareza instantânea. É um lugar que você precisa pensar sobre e refletir sobre, e por isso o ambiente da terapia é um ambiente ideal para você fazer isso, para você ter essa conexão, para você ter essa clareza, para você ter esse direcionamento. Lá no ambiente terapêutico, a gente, dentro do manejo técnico, consegue fazer você abrir essas portinhas para acessar todo esse conteúdo com segurança. E é um processo recompensador no final, porque você consegue ter clareza, você consegue ter consciência, você consegue ter a visão do que realmente trava você nesse campo, nesse aspecto, e para onde você consegue ir, para onde você consegue caminhar, para onde você consegue direcionar os teus esforços e realmente sair desse lugar de apego. Apego emocional, dívida emocional, escassez emocional.
né? E não importa qual seja a emoção, às vezes pode ser a raiva, às vezes pode ser o medo, às vezes pode ser a vergonha, às vezes pode ser o sentimento de culpa, às vezes pode ser uma apatia, às vezes pode ser uma tristeza. Então, não tem a emoção específica que gerencia esse movimento para você. Pode ser algumas delas, uma só delas, ou a mais profunda delas, referente à sua história. Mas é importante olhar para esse lugar, é importante refletir sobre esse lugar. E eu acredito que esse é um vídeo que você deve assistir mais de uma vez, até para você entender a profundidade do que eu estou falando, até para você começar a absorver melhor o conteúdo do que eu estou falando e lembrar de compartilhar para mais pessoas. Lembrar que o nosso trabalho aqui é de informação, é de estudo, pesquisa, e a gente quer conseguir auxiliar a maior quantidade de pessoas possíveis com esse nosso conteúdo aqui, que é totalmente, né, livre para você também trazer a sua colaboração, para você trazer aí teu comentário, a tua autoobservação, porque isso também nos ajuda tanto a construir aqui a nossa audiência, como levar esse conteúdo para mais pessoas, tá certo? Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.